Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criptofácil. O vídeo de hoje, como não poderia deixar de ser, a gente vai comentar um pouquinho sobre a nova alta máxima histórica do Bitcoin, sobre a nova ATH, que nem a gente chama. No dia de ontem, na última quarta-feira, no dia 20 de outubro de 2021, o Bitcoin rompeu a antiga máxima histórica e atingiu novos patamares. Mas isso a gente vai conversar mais ao longo do vídeo e é logo depois da vinheta. Então, antes de mais nada, eu peço para você que está vendo esse vídeo agora, você que não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, ou então você que já é inscrito, ativa o sininho de notificação, porque aí você vai ficar por dentro de tudo que a gente soltar aqui no Criptofácil. A gente tem vídeos com notícias, a gente tem análises gráficas, análises técnicas, a gente tem gameplay de alguns blockchain games. Então não deixe de se inscrever e não deixe de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo cripto. Mas sobre o tema do vídeo, a gente não poderia deixar de falar sobre isso. O Bitcoin finalmente rompeu a ATH dele. Quando eu falo finalmente, parece que faz muito tempo, né? Mas já tinha sido ao longo de 2021. A alta máxima histórica anterior tinha sido dia 14 de abril de 2021 e era em dólar 64.863 dólares. Ao longo do dia de hoje, que nem eu falei, o Bitcoin rompeu essa cotação e chegou no dia 20 de outubro, em dólar, né, ele chegou a 67.276 dólares, o que em BRL, o que em real, né, chegou a ser 377.646. Ou seja, nas exchanges brasileiras também rompeu a alta máxima histórica sendo negociado esse valor, e nas exchanges do mundo todo também rompeu a máxima histórica, chegando a 67.276 dólares. A última ATH tinha sido 14 de abril, que nem eu falei, e essa cotação, logo na sequência de abril, em maio, ali teve uma correção significativa, onde muitas pessoas começaram a considerar, inclusive, que era o final dessa bull run, desse ciclo de alta que a gente está tendo. Eu era um dos que não estavam tão otimistas assim quanto a valorização ao longo desse ano, mas os últimos meses, principalmente, as últimas semanas, têm se mostrado que ainda a gente ainda está assim, no ciclo de alta. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 7 dias o Bitcoin já valorizou cerca de 15%. E nos últimos 30 dias, ou seja, no último mês, né, no último mês corrido, ele já valorizou cerca de 60%. Só em 2021 foi uma valorização de 127%. Ou seja, não importa o momento em que você comprou Bitcoin na história dele. Desde ali de janeiro de 2009 até o dia 20 de outubro de 2021. Não importa o momento que você comprou, você não tem como estar no prejuízo. A gente realmente está atingindo patamares, né, cada vez mais elevados. E vale a pena ressaltar que nesse momento, esse ciclo de alta ele não está sendo do Bitcoin puro e simples. Ele está levando também outras altcoins, ele está levando também outros criptoativos. O Ethereum, por exemplo, ele voltou a romper os 4.000 dólares, se aproximando da alta máxima histórica também, que é cerca de 4.200 dólares, ali em final de abril e início de maio de 2021. E logo depois da gravação desse vídeo, na manhã do dia 21 de outubro de 2021, o Ethereum rompeu a alta máxima histórica dele também, rompeu a ATH, atingindo cerca de 4.300 dólares ao redor do mundo. E outros criptoativos também estão sendo levados, né, junto. A Solana, por exemplo, que é um criptoativo que até recentemente a gente gravou um vídeo porque ela teve um probleminha na blockchain dela e teve uma queda considerável, teve uma queda expressiva naquele momento. A Solana também está apresentando uma forte alta, já teve uma valorização de 20% nas últimas 24 horas e voltou a se aproximar dos 200 dólares. Então, dessa vez o Bitcoin ele não está sozinho nessa máxima. E aí, é claro que com um momento desse a gente sempre passa a analisar, sempre passa a buscar justificativas do porquê que isso está acontecendo. É claro que tem sim o movimento das pessoas utilizando o Bitcoin como reserva de valor, por causa da inflação corroendo o poder de compra delas pelo mundo. É claro que isso é um fator sim a ser considerado. É claro que também a gente tem um fator de El Salvador, por menor que seja, El Salvador agora está com o Bitcoin como uma moeda de curso, né? Então você consegue ir numa Starbucks, você consegue ir num McDonald's e você consegue pagar isso com Bitcoin. Inclusive a utilização da Lightning Network, né? Por causa de El Salvador explodiu, está crescendo bastante. Então isso também é
um fator a ser considerado, porque, que nem eu falei, por menor que seja El Salvador, demonstra que países estão olhando para a tecnologia do Bitcoin e vendo isso, encarando isso como uma possibilidade. Então, por menor que seja, é sim um fator a ser considerado. E a gente teve um outro fator ainda mais recente, que foi a aprovação do primeiro ETF americano. Não só aprovação, mas aprovação e já negociação. Para quem não sabe o que é ETF, ETF significa Exchange Traded Funds, que transformam, digamos assim, aquele ativo em específico em um papel na bolsa de valores. Numa explicação bem simplória. Então, você consegue comprar Bitcoin, por exemplo, sem se expor diretamente ao Bitcoin. Porque você compra esse papel e esse papel está exposto de alguma forma ao Bitcoin. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns ETFs, tanto de Bitcoin, quanto de Ether, quanto cesta de criptoativos. O primeiro ETF brasileiro, por exemplo, foi o Hash 11, que é uma cesta de criptoativos. É majoritariamente Bitcoin e Ether e uma fração de outros criptoativos de outras altcoins. Então, ao comprar esse papel, a pessoa se expõe a essa cesta. Então, agora isso foi aprovado nos Estados Unidos, né? A SEC, que é a CVM americana, não se opôs à negociação de alguns ETFs que já estão começando a negociar. E o primeiro deles, eu até anotei aqui alguns números para conversar com vocês, que são números bastante expressivos, né, na verdade. Na última terça-feira, que foi o dia 19/10 agora, o primeiro desses ETFs já iniciou a operação. Ele é o ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF e ele não investe, né, diretamente em Bitcoin. O que ele faz? Ele investe em contrato futuro da Bolsa de Derivativo de Chicago, que é a CME, que é uma das maiores bolsas americanas de derivativo em específico. O ticker desse ETF é BITO, é BITO, né? Não sei se vocês vão chamar de BITO, mas na grafia parece bastante. E ele já começou quebrando diversos recordes. Em 2 dias de negociação, ele movimentou, né, em volume transacionado, foram mais de 2 bilhões de dólares. Isso colocou esse ETF em específico já como sendo um dos ETFs recordistas em questão de volume em tempo transacionado. Então, Bitcoin está mostrando realmente que está chamando bastante atenção. E mais do que volume negociado, porque o ETF ele possibilita que pessoas que, não podem necessariamente se expor diretamente em criptoativo consigam comprar. Quem são essas pessoas? Family offices, por exemplo, algumas empresas, algumas instituições, fundos de pensão não podem comprar e custodiar o próprio criptoativo. Agora com o ETF eles podem se expor. Isso é uma outra opção. Uma outra opção de pessoa que começa a entrar no mundo do cripto que antes não entrava são as pessoas que são acostumadas com o mercado financeiro tradicional, mas que têm medo de se expor ainda em criptoativo, seja pela questão da custódia, enfim, por qualquer outro ponto. Então, o ETF acaba funcionando como uma porta de entrada dessas pessoas ao mundo cripto. E além disso tudo, a autorização de um ETF americano tem um outro viés, que é o viés de uma confirmação por parte de uma grande autoridade americana não se opor à comercialização de um ETF de Bitcoin nas bolsas americanas. Ou seja, demonstra que o mercado cripto como um todo, o ecossistema cripto, está ganhando maturidade e está se profissionalizando. Então isso com certeza é um marketing para lá de positivo para o Bitcoin. Então por mais que, pensando de forma maximalista, o ETF não faça tanto sentido assim, pensando no nosso objetivo, que é fazer com que o Bitcoin, que os criptoativos vão para o mainstream, que todo mundo comece a utilizar Bitcoin, eles fazem todo sentido. Vai atrair dinheiro novo para o mercado, atrai credibilidade para o mercado e atrai novas pessoas para o mercado. Então faz todo sentido o ETF e ele também é um dos fatores, sim, na minha opinião, claro, para essa alta máxima histórica. O quanto cada um desses fatores que eu falei representam no todo, na equação, a gente nunca vai saber exatamente. Mas que, ao meu ver, ele também é sim um dos fatores a serem considerados. E vocês acham que o ETF teve papel fundamental, ou então papel, mesmo que secundário, nessa alta do Bitcoin, nessa nova alta máxima histórica? E limite, vocês acham que até onde o Bitcoin vai sem ter uma correção?
Então não deixa de dar a opinião de vocês aqui nos comentários, não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo também para cada vez mais pessoas aprenderem e conhecerem sobre Bitcoin e criptomoeda, beleza? Segue a gente nas redes sociais e não se esqueça de colocar o seu comentário aqui embaixo, beleza? Valeu, galera!